Mas quando parei e olhei para o céu, então entendi o quanto és fiel. Pois mesmo diante de tanta ingratidão, teu amor por mim é grande e me concede o perdão. Boa noite, irmãos. Mais um domingo. E nós conseguimos. Nós estamos aqui. Você sabia que não é fácil isso? Não é fácil. E nós somos privilegiados. Eu queria chamar a mente de vocês para, nesse momento, idealizar a igreja perseguida. Eu estou com uma Bíblia aqui, eu tenho outra Bíblia ali no próximo computador. Lá na minha casa está cheia de Bíblia. Eles só têm uma página. E eles revezam essa página. E eles se agarram com essa página. Socorro não te chama lá na frente. É a Ravena. Eles se agarram a essa página como a única esperança de vida. É destacada a página. Eles não podem usar essas roupas que nós usamos, que nos identifica, principalmente com slogans de missões, etc, etc. Às vezes os pais são alcançados, mas os filhos não são. E os pais têm que esconder dos próprios filhos que eles foram impactado pelo Evangelho. E como é que esses pais vão ensinar a Bíblia para os seus filhos? O comportamento, as atitudes, no falar, no reunir-se. Não todos aqui não veio de um contexto de mundo profano, onde droga, prostituição, bebida, essas coisas. Na grande maioria, alguns vieram de contexto lar cristão. Então, como é o tratar, como é o cuidar dos pais que precisam passar o Evangelho para os filhos sem mostrar? Senão ele vai dizer, professora, a mamãe tem uma página mágica lá, que é tão forte o que eles lêem que eles começam a chorar. É mais ou menos assim, eles estão lendo a Bíblia escondida no quarto e os filhos chegam, eles pegam com as lágrimas nos olhos, abraçam o filho, amam o filho. E nós? Se alguém ousar a falar em público, é morto imediatamente. Não tem questões políticas, é morto. De maneira que ninguém sabe, só acha o corpo. Igrejas são queimadas a todos os momentos. Então vocês conseguem entender o valor que é estar aqui? O valor que é nós podermos idealizar nesse momento o trono, e nós estamos diante desse trono, onde o Senhor reina, e nós somos seus súditos sedentos por esta palavra. Em todas as vezes que nós nos reunirmos, é esse sentimento que tem que estar. Foi falado pela manhã, Salomão realizou o sonho do pai dele. E quando ele terminou, ele disse, Senhor, eu sei que aqui não comporta nem a planta dos teus pés, mas quando o teu povo se voltar para esse lugar, atende às orações. Eu queria te convidar nesse momento a entender também como Salomão percebeu que não é as paredes, não é o pastor, não é a atmosfera, é o Espírito Santo. E agora é uma ligação direta, ele e você. Não tem ninguém, não tem marido, não tem esposa, não tem vó, não tem tio, não tem ninguém que possa impedir o verdadeiro adorador. Isso é dom de Deus.
Eu queria, só ouçam a passagem que está na 1 de Pedro, capítulo 2, do 22 ao 25. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta por meio dos ferimentos dele. Vocês foram curados. Vamos fechar os nossos olhos e vamos invocar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para que essa programação venha a ser como Ele quer, como Ele planejou. Lógico que nós estudamos, nós nos preparamos, mas é Ele, a dependência é dele total. E você que está aí sentado, você não está sentado, você está diante do Rei da Glória. E todos os acontecimentos dependem do dom que você tem de discernir o que você está ouvindo. Você precisa definir o que você está ouvindo. Oremos. Nosso Deus, nosso amado Pai, perdoa os nossos pecados. Recebe esse culto como um aroma suave em tuas narinas. Sonda os nossos corações. E se porventura houver um impedimento, que o Senhor nos converta, para que nada venha impedir o convergir todas as coisas em Ti. Que possamos unir os nossos corações nesta hora, crendo que o Senhor é digno de honra e glória. E tudo aquilo que é contra a Tua palavra, que é fora da Tua palavra, que o Senhor venha revelar. Nós nem te pedimos, tira do meio de nós. Nós te pedimos que o Senhor o revele, para que nada fique escondido. Aqui é um hospital, onde os doentes são tratados, a alma. E se confessarmos os nossos pecados, a Tua palavra nos garante, nos afirma, que o Senhor é fiel e justo para perdoar e multidões de pecado. Então não tem por que nós escondermos, não tem por que nós querermos transparecer aquilo que não é, que sejamos autênticos, que sejamos verdadeiros. A nossa essência é falhos e pecadores, mas que dependemos totalmente do Senhor. Que neste momento de reunião, este culto seja um ajuntamento de pessoas que têm certeza da sua necessidade. Tem certeza, e por causa da Tua misericórdia salvífica, nós não fomos destruídos. E nós não seremos destruídos, porque o Senhor nos escolheu quando estávamos em trevas. O Senhor nos escolheu em trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. E hoje nós vamos meditar sobre pessoas que, assim como nós, eram improvável estar na Tua genealogia. Pessoas assim como nós, um pouco melhor, porque nós não temos do que nos gloriar, mas chegaram a mudar, idólatras,
mentirosos, cobiçosos, assassinos, prostitutas. Todas essas pessoas, elas são purificadas em Ti. Que bom que o Senhor também nos escolheu hoje, para que também nós entendamos que o nosso passado não nos define quem somos hoje. O nosso passado, ele pode até dizer quem éramos, mas não tem como definir quem somos, porque nós somos um em Ti. E assim nós queremos viver a nossa vida. Sonda, Senhor, a Tua igreja. Vai no mais profundo sentimento, seja aquele de pensar em desistir, seja aquele de chegar um momento que não acredita mais, que não consegue mais. Que o Senhor mude a nossa estrutura, porque essa é a nossa verdade. Nós sempre desanimamos. Se não for o Teu Espírito para nos conduzir, nós já havíamos parado. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Esse é o nosso pedido. Nos ajuda. Vamos reunidos ao redor desta mesa. E ela é uma parábola que o Senhor conta daquele grande e maravilhoso dia, onde todos estaremos reunidos com os nossos corpos transformados, glorificados. Ó Senhor, que dia grandioso! Como nós poderíamos trocar por coisas pequenas desta vida? Seja um sentimento faccioso, um pensamento impuro, como nós poderíamos trocar? Nós não queremos trocar. Nós não queremos ser comparado com Esaú. Nós queremos ser tratado como o Senhor quer nos tratar. Nos transforma, nos molda, nos muda. E nos permite, Senhor, nos permite render um culto agradável a Ti esta noite. Cada banco desse, cada pessoa que adentrar, que está vindo, possa estar arregado numa só fé, num só pensamento. Que nenhuma distração venha fazer com que saiam do centro da Tua vontade. Prestar culto é estar no centro da Tua vontade. Prestar culto é estar prostrado diante do trono, aonde está o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. E que possamos ver a Tua glória nesta noite. E que possamos atentar à Tua palavra que vai ser explanada, a Tua palavra que vai ser compartilhada, a Tua palavra que vai ser ministrada por meio dos cânticos, a Tua palavra em cada semblante, em cada rosto, em cada pessoa. Não sejamos mais um no meio da multidão, mas que sejamos uma unidade que presta culto agradável a Ti. Faz, Senhor, conforme a Tua vontade. Essa é a oração que Te pedimos, mas também já Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.
lançarei meu louvor, entrego a ti, Senhor, meu Salvador. Minha esperança está em ti. E o teu amor está em mim. Tu és o meu socorro, a minha proteção. Meu abrigo, meu galardão. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Tu és a minha força. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Tu és a minha força. Nada temerei, nada temerei. Tu és a minha força. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Tu és a minha força. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Tu és a minha força. Hoje nós vamos... Eu não vou fazer as questões introdutórias depois do seu culto, celebração da Ceia do Senhor, mas eu queria perguntar algo para vocês. As questões introdutórias é falar um pouco mais do contexto, os detalhes, né? O irmão Márcio que vai estar trazendo, com certeza, no domingo que vem. A identidade está no seu bolso aí. Você consegue lembrar assim, de qual o nome da sua mãe? Consegue, né? Eu não consigo lembrar o nome do meu pai. Está escrito lá, pai não declarado. A minha genealogia é uma genealogia complicada. Se eu for atrás, eu não consigo, olha.
Mas eu consigo lembrar o nome da minha bisavó, a Maria Evangelista Leandro da Conceição. A Isabel estava com fome de Bíblia hoje, viu? Ela começou a ler do 1. O pastor fez de manhã, ainda colocou no grupo, isso que é discípula. Ainda bem que abençoou nossas vidas. Então pense nisso, até onde você consegue lembrar da sua parentela? A Glória, que é boa de memória. Minha mãe se chamava Crispiniana Pereira dos Santos. Isso é o nome, né? Crispiniana. Tá aí, Stephanie, troca o nome da Manu na próxima. Então, irmãos, se você for lembrar, é bisavó? Avó, né? Não, eu quero a bisa. Eu falei aqui da bisa. Olha, o nome da minha mãe é Maria da Conceição Leandro da Silva. O nome da minha avó... Já errei, já. O que eu estou tentando passar para vocês? O quanto é importante o que nós vamos estudar agora. E eu sei que às vezes vocês não têm nem prazer de ler isso aí. Mas é gostoso. A Bíblia todinha, gente. Se você for fazer esse exercício, você vai lembrar que você tem um déficit aí. Você não consegue ir muito longe. Agora, quando Mateus ele começa a escrever, ele nem vai lá em Adão, ele começa em Abraão. Tá? Ele começa em Abraão. E ele traz aí um número de 14 gerações. Então, ele divide em 3 partes. E nós vamos até onde? Gente, era uma cultura maravilhosa. Mas não era só cultura, era documento. Você tinha que provar. Alguns sacerdotes, eles perderam o direito porque eles não conseguiam provar de quem eles eram filhos. Então, hoje, vamos dizer assim, o meu pai está não declarado, mas vai alguém assim que tem assim bonito, esse nariz de bola, sabe, a cara de bolacha, careca. Aí eu olho na foto, é parecido comigo, ele tem uma herança. Pode fazer o exame de DNA, mas ainda vai ter problema, porque não tem documento. Tá? Então, a amiga de vocês, que congregou muito tempo aqui, a Isilene, ela disse, olha, tem que ter documento. Sem documento, não tem argumento. Então, tem que ter documento. Então, você sabe de onde você veio? Não, né? Com certeza você não sabe. Por que você é assim? Por que você tem essa personalidade? Por que teu sobrenome tem Silva, tem Pereira, tem Monteiro? Por quê? Isso é muito bom você pesquisar isso daí. O nome do Úpsilo, você sabe o que é Úpsilo? O pastor vem pregar e fala do cachorro dele. Daqui um dia eu vou trazer ele para cá também, né? O nome do Úpsilo é uma letra do alfabeto hebraico. E tem a ver com essa mensagem. É o número 10. Davi é o número 14. Não é à toa que tem as 14 gerações. Gente, nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia é coincidência. Ah, não foi porque o escriba cochilou e ele... Não existe isso. A Bíblia, em todo o seu conteúdo, é perfeita. Então, quando nós deparamos com isso, nós precisamos entender do que nós vamos falar hoje. Imagine, você conhece seu vizinho pelo nome? Aí a polícia chega e prende seu vizinho, prendeu seu vizinho, porque ele é parecido com alguém e a identidade dele só muda 2 letrinhas. Você não tem como ajudar ele, vocês cresceram juntos na mesma rua, você sabe o nome da mãe dele, mas se a identidade estiver errada, ele até desce para o presídio. Tem muitos casos aí, pessoas descem para o casarão por causa de um simples erro de registro. E agora nós vamos aqui ver o registro perfeito. Eu não sei como é que você olha para as Sagradas Escrituras, mas ela é perfeita. Perfeita. Não tem falha. Alguém auxilia, 2 irmãos que estão querendo entrar. Ela não tem falha. É perfeito. Eu te digo mesmo, se clonarem teu documento, hoje é CPF, né? Ninguém fala mais de genealogia, é CPF, é número de Pix, é conta bancária. Mas antes era identidade.
você tinha que provar de que família você era. Tá? Então, quando a gente fala Jesus, filho de Davi, a gente precisa entender o que significa isso para mim e para você. Aí o texto que a gente leu de Lucas, o cego, na beira do caminho, pedindo esmola, e ele percebeu uma movimentação, e ele perguntou, na leitura que a gente fez, ele perguntou, quem é? O que está acontecendo? Ele disse, olha, estão falando que é o Messias esperado. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Ninguém falou que era Jesus, filho de Davi. Falaram que era o Messias prometido. E o cego começou a gritar, e andando, e começou a gritar, estava incomodando. E Jesus se virou para ele e disse, o que tu queres que eu te faça? Olhando para esse texto, não faz parte da nossa mensagem, mas a gente leu isso hoje. Por que Jesus olha? Jesus não estava vendo que ele era cego, e Jesus pergunta. É porque, às vezes, a evidência não é a tua necessidade. E Jesus sabia exatamente o que Jesus perguntou. Ele usava a cegueira para ganhar dinheiro. Era o sustento dele. Jesus deve estar dizendo assim, é isso mesmo que tu quer? Se eu curar a tua visão, tu vai ter que trabalhar. Jesus, ele apresenta umas perguntas que elas têm muito, tudo que Jesus faz, tudo que a Bíblia faz tem muita lógica. Ele disse, eu sou cego e eu quero ver. Tu me pede uma coisa tão pequena dessa? E ele viu e ele saiu dando testemunho. Mas o que nós entendemos aqui é que ele gritava em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se o cego sabia à beira do caminho, então nas sinagogas todo mundo conhecia a descendência de Jesus. Sabia de onde Jesus viria. Essa questão de dizer que é filho de José o carpinteiro era uma maneira pejorativa de eles entenderem, ou quiser entender quem realmente Jesus era. Eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam exatamente. Só que a questão não é conhecimento, é você crer. Eles sabiam, mas não criam. Eles tinham certeza. Então, domingo passado, nós falamos de alguém que creu, foi batizado e não era salvo. Agora nós estamos falando de alguém que sabia, tinha conhecimento. Eles eram estudiosos da lei. Eram pessoas muito inteligentes. Só que para eles não conseguiam ruminar como Raabe, como Ruth, como Judá, como essas pessoas, não. E ainda hoje os pesquisadores, os estudiosos, eles não aceitam a paternidade de José, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas se nós formos estudar a genealogia da Maria, também vai dar certinho, não tem erro. Então, a Bíblia, de maneira perfeita, nos chama a atenção. E nós sabemos quem é Jesus hoje, mas naquela época era difícil para eles. Eles esperavam o Messias prometido. Hoje eu trouxe a temática, não a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus, o Cristo, Jesus, o Cristo. A genealogia de Jesus, nós fazemos parte da família agora, nós somos família, nós somos adotados, somos filhos, mas a função, isso foi uma dádiva, é como se o Cristo não é o sobrenome, mas é o Messias prometido, é o ungido. Nós não somos ungido, ele é ungido. Mas o fato de eu fazer parte da família de Jesus e me sento com ele na mesa, isso deve ter alguma relevância para os acontecimentos de hoje, para os dias atuais. Então, todos os contextos, eu não vou ler diretamente, mas eu vou conversar com vocês aos poucos. Então, nós fizemos aqui uma análise, tá, do próprio Mateus, porque ele contou essa história dessa maneira. Lucas, que nós estamos aí estudando os evangelhos sinóticos, ele só vai falar da origem de Jesus lá no capítulo 31. Mas Mateus já começa logo.
É igual eu pedir para você, irmão, essa semana vamos ser muito abençoados, a gente vai ler 1ª e 2ª Crônicas, tá? Todo dia a gente lê 2 capítulos. O que o pastor está querendo? Eu não quero nada, mas está na Bíblia, então Deus quer sempre algo maravilhoso para nós. E a questão literária é que Mateus, ele conta a história para quem conhece a história. Ele conta a história para quem já sabe da história. Ele está contando a história para os judeus. Os judeus, eles são melindrosos, sabe? Eles são melindrosos na hora de fazer as coisas. Eles são, nós poderíamos aqui, comparado principalmente com os brasileiros, eles são perfeitos, tá? Então, tem toda uma lógica a gente está estudando o que a gente está estudando. A gente vai passar uns 2 anos estudando o Evangelho de Mateus. Então, essas questões introdutórias e contextuais, históricas, a gente vai trazer aos poucos, tá bom? Então, vamos lá. Ele trouxe 14 dentro da genealogia, e dentro dessas 14 ele dividiu o grupo de 3, e a gente vai tentar olhar para esse grupo. Quando nós olhamos para o versículo 1, Mateus começa, livro da genealogia, mantenha sua Bíblia aberta, não vai aparecer no telão, os meninos têm ordem hoje para não colocar no telão, o pastor entra semestre, ele começa com alguma coisa diferente na igreja, ele não é normal. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele começa com Abraão. Hoje nós falamos aqui, o Márcio falou que Abraão é o pai da fé, mas Abraão, o filho de Abraão e o neto de Abraão, tudo mentira. Então, olha só, já começa os patriarcas, no qual vai vir Jesus, já começa errado, né? Por que Deus faz isso? Vocês já perceberam isso? É tua mulher? Não. É minha irmã, lógico que nós sabemos que pela história e pela Bíblia que é minha irmã, então foi uma meia mentira. Mas quando chega a vez do Isaac, ele faz a mesma coisa. Então a gente já começa o fato que é estranho Mateus registrar algo, e dentro desse acontecimento nós já sabemos o que se passa. E aí, Abraão, o pai da fé. Tá? O presidente já falou sobre isso. Aí depois, no versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Nós entendemos também que agora não estamos olhando para Isaque, nós vamos olhar aqui para Judá. Se a gente for falar de todas as pessoas, a gente não sai daqui hoje. Judá não foi o mais ilustre dos irmãos. De Jacó foi José. Mas José não aparece aqui. Então, por que Mateus também ele não olha para essa situação? Agora olhe no versículo do 3 ao 5. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. E aí nós temos umas histórias assim muito estranhas aqui, que a gente vai conversar sobre isso. Mas nós precisamos entender que existe algo que é fora do normal. Por que aparecem 4 mulheres? Não era costume dos judeus registrarem essas mulheres. Mulheres na genealogia não era um hábito. Às vezes eles omitiam, era costume eles omitiam algumas informações. O próprio Esdras, quando ele foi fazer o registro da genealogia, ele não colocou o pai dele. Então é um hábito, mas aqui é algo que é fora do normal. O que é que essas mulheres
tem de especial? Abraão, o pai da fé, tranquilo. Jacó foi mudado, tranquilo. Judá, ele ficou responsável por José. E ele teve um envolvimento com a nora dele. Vocês conhecem a história? Vamos só simplificar rapidinho para quem não conhece. Os filhos de Judá, 1, 2, eu acho que foi 3, né? Acho que até o terceiro. Ele foi prometido a casamento a Tamar, aí morreu. Aí Judá já ficou desconfiado. Aí o filho do meio completou a idade e era costume isso, assumir a esposa do irmão para ter descendência. Morreu também. E aí ficou um filho e aí ele segurou aí. Ele foi maldoso. E o que aconteceu? Ele inventou uma mentira e ele saiu para um lugar indicado só para homens. Tamar tirou as suas vestes de luto e foi para lá e eles terminaram tendo um relacionamento. E ela engravidou do sogro. Essas histórias, parece que é aqueles programas de televisão que a gente assiste, histórias assim que... Faz uma pergunta aí, por que o Senhor Deus Todo-Poderoso não omitiu isso da Bíblia? Será que isso não dá margem para que as pessoas cometam erros igual esse? Lógico que não. A gente tem um assunto na época de Juízes, que o marido brigou com uma esposa. E ela pegou e foi para a casa do pai. Ficou na casa dos pais, tudo, mas depois ele se arrependeu, foi lá, fizeram as pazes, e o pai disse assim, ficam aqui amanhã de manhã. Não, a gente quer ir hoje. Eles foram viajar, eu sei que no meio do caminho, essa mulher foi acometida por pessoas, e ela foi violentada praticamente a noite todinha até amanhecer, e depois do fato, o marido, com uma questão de revolta ou de cobrar alguns direitos, ele cortou ela em 12 pedaços e distribuiu nas tribos de Israel. Foi isso aí que unificou as pessoas. Aí a gente olha assim, como a Bíblia vai contar um relato desse? Então, ela morreu de maneira violenta, mas depois o esposo ainda esquartejou ela e enviou para as 12 tribos. Então, essas coisas a gente não pode passar despercebido, tá? Hoje a gente se escandaliza com muito pouco. Talvez é porque não tem o hábito de ler a Bíblia. O versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora a mulher de Urias. Então, Salomão, Mateus ele coloca aqui que ela, quando deu à luz Salomão, mas ela não era mulher de Davi. E aí a gente percebe aí, dentro do conhecimento, as pessoas elas querem falar mal, mas você não tem que falar mal, você precisa ler o texto, colocar o texto para funcionar e entender que Deus é Deus, ele não deve satisfação nem para mim, nem para você. Mas nós sabemos que Davi matou Urias e Mateus ele faz questão de colocar aqui. Ela, Raabe, é a mulher de Urias. E aí nós continuamos lendo a genealogia, onde Mateus não poderia deixar de escrever Betseba foi mulher de Urias. Ele poderia colocar isso, ele poderia não colocar, porque já que tem tantas coisas que são omitidas, por que não omitiu essas coisas? Isso nos dá muito argumento nos dias de hoje. As pessoas elas acham que a Bíblia é um livro. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma coleção de livros. E ela não é um livro para intelectual, ela é um livro para aquele que depende do Espírito. Então nós precisamos buscar entender o que nós estamos lendo. O versículo 17, a gente já não chegou nele, mas eu queria adiantar,
vai falar que um dos filhos de Salomão dividiu Israel numa guerra civil e acabou destruindo a nação. Aí quando o Macho que ele fala assim, pecado no singular e pecados, isso explica muita coisa. Deus, ele não está se preocupando em contar uma história. A história está acontecendo exatamente como ele disse que vai ser, tá? Então, nós vamos nos aprofundando e de introdução no livro de Mateus, a gente percebe que tem muita coisa que não dá para entender. Se você olhar a história lá em 2 Reis 21:11, onde Manassés foi um rei maldoso de Israel, e ele cometeu abominações, fazendo o pior que tudo que os amorreus faziam, ele fez pior. Então a gente percebe que é muita maldade, tem muita coisa ruim na família de Jesus. Tem muita coisa que não está certa. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Santo de Israel, nosso Rei, que reina com poder. Hoje é culto de ceia, pastor. O senhor está contando essas coisas? Eu não estou contando. A gente começou a trabalhar em Mateus. Vamos continuar lendo. Versículo 11 e 12. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel, 13, gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azon, Azon gerou Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã a Jacó. E aí nós já chegamos aí, esses nomes, meus irmãos, Jacó, Jesus, João, sempre eram nomes comuns, né? Aqui nós temos Maria, nós temos Raimunda, essa questão de nomes comuns também para eles era normal, só que cada nome, como o hebraico, ele tem uma descendência muito diferenciada, cada nome tinha um significado especial. Então, nós percebemos agora que Jacó gera José. E José é o pai de Jesus. Tá? No versículo 13, a gente consegue entender isso quando a gente faz a transição do 13, aí a gente vai 16 e 17. Jacó gerou a José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aí, só olhando para o 16, fica algo assim muito grande na minha mente. Mas José não é o pai de Jesus. A Virgem, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então, sabe que Mateus, ele... Você também não é o povo escolhido, ó. E já começa a fazer sentido, porque... não é vocês, a promessa não é para vocês, a aliança não foi com vocês. Olha como já fez sentido, só na aula de manhã e juntando a genealogia faz muito sentido. Então preste atenção, que bênção. É você ser quem você era. Um verme, é um verme? Nunca mais a gente falou essas coisas aqui, né? A gente está educado, a gente está culto já, né? Miserável, nunca mais a gente falou isso, estava até com saudade. Então, preste atenção. Quando Salomão chegou aqui, ele sofreu muito, Salomão. Ele olha, pastor, não faz essas coisas. Aí, vai ali com o Márcio, aí o Márcio falou o negócio de um pó. Quando falou do pó para ele, ele cortou o cabelo até. O pó foi a gota d'água para o Salomão. Gente, vocês conseguiram entender? Eu não consegui, tá? Eu não consegui. Mas eu consegui ver que a bisavó de Jesus era uma prostituta.
Davi era um assassino. Judá, ele teve uma relação de incesto. Como essas pessoas estão na Bíblia? Parente de Jesus. E nós vamos ter 3 pontos apenas para trabalhar essa genealogia. A gente já leu todos os textos, eu parei aqui no 17, eu vou terminar agora. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. 3 divisões perfeitas. Perfeita. Tá? Mateus não era alguém muito inculto. Ele era altamente qualificado para escrever o que ele escreveu. E quem estava ouvindo, no caso do contexto original, e ele pegou as informações na fonte Q. A gente sempre fala essa questão da fonte Q, porque a gente não sabe quem pegou a informação de quem, mas o primeiro livro da Bíblia, no Novo Testamento, não foi Mateus, tá? Não foi Mateus. E ele era testemunha ocular, ele estava no meio. Mas ele fez uma pesquisa, e se ele escreveu assim, e foi canonizado, passou, é sagrado, é palavra de Deus. Se você não entende, a modinha da BCN nesse momento é Silas. Se você não entende, eu não posso fazer nada por você. Mas ela estabelece a história da nossa fé, tá? Não importa, uma musiquinha aí que passou muito tempo tocando aí, não importa quem você é, não importa não sei o quê, não sei, essa música tocava até em bar, né? Tocava até em bar, mas não importa realmente, não importa o que você fez, o que é importante agora é Jesus, e no amado, em Cristo, com Cristo, por Cristo, o negócio muda tudo. Isso tudo, gente, a gente olha assim, e se aconteceu com eles, olha só, isso é a minha realidade. Eu não nasci em berço evangélico. E se você nasceu, você precisa rever os seus conceitos, porque não existe puro sangue. Não existe um direto aqui da família do Tera. Não tem. Tem algum judeu aqui, né? Talvez tenha, né? Não tem. Então, nós vamos, primeiramente, basear tudo que nós pegamos como história, mas nós temos a fé. Você não é da sinagoga, você não é sacerdote, você não é doutor da lei. Se a gente for ver Timóteo, nós não devemos nos envolver discutindo esse negócio de genealogia, não é da nossa conta. É o que Paulo vai falar para Timóteo. Não se meta nessa discussão. Mas você precisa acreditar que foi assim. Isso é fé. Então, toda essa história, ela vai balançar, vai sacudir, e o que sobrar é fé. Se você for uma pessoa de mente maldosa, de mente mesquinha, quando a gente fala assim, a bisavó de Jesus era uma prostituta. Não sei como é que funciona na tua mente, mas tu tem que ter a mente santificada, purificada, para te ouvir isso, ou para te reproduzir isso, e para te saber que isso é a verdade. A tua mente tem que ser uma mente santa. E aí nós olhamos para a mesa, quem vai participar? Poderia até ser que todas essas pessoas aqui, elas têm uma particularidade igual a você, e elas não são tão dignas de estar nessa família, como você também não é digno de participar. Então, se você for avaliar, com a vara que você mede, você vai estar sendo mentido. Nós conversamos hoje pela manhã que na IBCN, nós queremos todos, mas nós não queremos hipócritas, nós não queremos pessoas fingidas. E qual é? É uma santidade que não é da terra, é do céu. Então, essa santidade você tem que viver ela logo lá, partir para a glória e viver ela lá. Aqui é lugar de pessoas com problemas, pessoas defeituosas, pessoas que confessa
Não só aquela... fiz bem isso? Está filmando, né? E corta isso daí, Rafael. Então, as pessoas, elas querem aparentar uma coisa. Lembra quando aqueles 2 homens foram orar e Jesus conta? Um não conseguia nem gesticular, verbalizar ou levantar o rosto, ele ficou. E o outro chegou lá perfeito, sabe? E ainda dizia, eu não sou que nem a família de Jesus. Ele poderia dizer isso, né? Eu não sou que nem esses da família de Jesus. Eu não sou que nem esse fulano, não sou que nem esse pessoal da tua família. Olha só como a genealogia começa a fazer efeito agora. Então, é questões de fé. Você não deve, de alguma maneira, de maneira alguma, querer ser ou se achar que você é melhor do que alguém. Não existe isso. Quando você olha, você entende. Você consegue entender quando você olha com a palavra, com necessidade de depender do Senhor. Você não é melhor do que ninguém aqui. Você não é melhor porque você não matou, mas você não é melhor. Você não mentiu, mas você não é melhor. Porque essas questões internas que você vive, onde Jesus diz, parede branqueada, sepulcro caiado. Ele consegue ver dentro de você. Então não fica olhando para a genealogia e dizer, credo, nossa, como é que isso pode acontecer? Olhe para dentro de você e entenda isso. Que isso pode mudar em Cristo. Sem Cristo, não importa se você ora bonito, se você é uma pessoa reconhecida, não importa o que você faz, não importa quem você é, sem Jesus você não é nada. Imagine, apenas com um sinal, ela escondeu os espias e amarrou o fio, e quando houve a invasão, toda a família dela, não foi só ela. Imagine que ela pode ter, estou falando de Raabe, pode ter sofrido discriminação pela própria família, ela pode ter sido rejeitada, mas quando a salvação veio para toda a sua parentela. Jesus nos salva por parcela. E Ele não opera milagre paulatinamente. Hoje um pouquinho, não. A salvação é um ato. Pronto, está definido, está seguro. E aí, essas passagens, a gente precisa entender que por fé só pode ser um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre. Foi um milagre. Até o próprio José, ele desconfiou da mocinha lá, da Maria. E tinha uma cultura, um hábito, desde aquela época, esse negócio é complicado, de as jovens engravidarem, e o sacerdote dizia que foi uma ação do Espírito Santo. E aí Maria tinha que falar isso para José, e José sabia da cultura. Então, imagine o que José teve que... Tá, não vamos pensar em José, vamos pensar em Oséias. Nós estamos falando de... Gente, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele mostra a Bíblia e esfrega assim na nossa fuça, porque tem muita coisa dentro de nós que a gente acha que é alguma coisa e, olhando para a Bíblia, não é. Quando eu olho o profeta Oséias, quando eu olho para José, eu já diminuo um pouco, mas eu entendo que é a mesma coisa. Mas o que é que nós temos que negar? O que é que nós temos que depender da fé? O que seria? Porque seria muito romântico se ele colocasse aqui porque tem muitas pessoas, homens santos. Davi é um homem santo, é a menina dos olhos de Deus, mas olhando para outros, nós temos aqui homens e mulheres que poderiam estar
mas não estão. E talvez você se ache tanto que você pode não estar dentro da parentela de Jesus. Você não faz parte, você não foi adotado, você não foi escolhido. Você acha que é. E quando você tem um sentimento, seja o pequenino que for que você se ache, você precisa entender isso. Que o negue-se a si mesmo é muito mais profundo do que você imagina. Então, esta passagem, ela também mostra que, apesar dos nossos erros, dos nossos antepassados, o que foi escolhido antes da fundação do mundo, foi escolhido. Ele não vai lançar em rosto. Mas você precisa se entregar por completo. Não adianta, eu estou mudando, estou melhorando. Não funciona isso, meus irmãos. Não, vou chegar lá. Rafael, eu estava meditando, o Rafael mandou Você manda meme, não era meme aquilo? É um jovenzinho, não sei, acho que tinha uns 15 anos, não estou pronto, aí vai, chega só a caveira, até na caveira, depois tu posta lá, ainda não está pronto. Imagine a nossa realidade agora, eu ia até colocar isso aí no slide, a nossa realidade agora. Se eu não estou pronto agora, eu não vou estar pronto amanhã. Se eu não faço agora, se eu não obedeço Jesus hoje, eu não vou obedecer amanhã. Aí a gente diz, Deus sabe do meu coração, Deus está trabalhando. Não está não. Porque imagina Deus trabalhando, haja luz. Como é que Deus está trabalhando por diária? Hora extra? Não está trabalhando na tua vida, não. Isso não está acontecendo, Ele não está trabalhando na tua vida. Ou é, ou não é. Eu fico imaginando, Deus está trabalhando, eu fico imaginando isso. Ele não está. Ele também não está de braços cruzados, esperando onde que vai chegar. Ele não está, ele já sabe todas as coisas, ele é Deus. Agora eu olho para a genealogia e eu preciso exercitar a minha fé. Gente, como isso era importante naquela época. Isso é importante hoje, você precisa saber no mínimo quem você é. E olha só como é que está a genealogia agora. A alma que pecar, essa morrerá. Não vai ser lançado o pecado do teu pai em ti. E o filho também não é responsável pelo pecado dos pais. É você e Deus. Porque eu sou assim por causa do meu pai. É mentira isso. Jesus transforma. Ou então a gente vai parar de fazer aquela campanha que Jesus transforma. Eu sou assim por causa do meu DNA. É mentira. Eu sou assim por causa da convivência. É mentira. Tudo isso é mentira. Porque senão, que tipo de gente Jesus era? Porque ele era homem. Que tipo de pessoa Jesus poderia ser com um contexto desse? Então, Jesus elimina tudo. Jesus puxa a descarga e não tem mais nada. Não tem acusação, não tem os acusadores. A cédula foi paga. Então agora está tudo novo. Então, não venha se justificar, eu sou assim porque eu tive uma criação, eu sou assim porque a sociedade... Isso são discursos que as pessoas usam por aí, mas diante da genealogia de Jesus, isso não vai funcionar. Então, quem poderia ser Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores, nasceu no estábulo. E sua entrada de glória foi no jumentinho, filho de jumenta. O texto ainda faz questão de explicar. Porque lá na glória tem jumento, tem burro, tem jegue. Não tem, Glória? Mas aqui é um jumentinho, filho de jumenta. A Bíblia ela não deixa nada para você... Eu vou falar uma palavra que o pastor não fala. Está gravando, né? Viajar na maionese. A Bíblia não deixa ninguém viajar na maionese. Ou você entende o que você lê, você tem a fé naquele que te escolheu,
ou você começa a articular. Porque se a gente for colocar o nosso passado aqui em evidência, olhar para a nossa parentela, ainda dá errado. Porque o filho do alcoólatra, ele não gosta de bebida. O filho do juiz, ele é ladrão. Então, não vai funcionar. Não é a maldição hereditária. Já ouviram falar isso? Maldição hereditária. Irmão, isso é conversa da carochinha. Ai, para que esse menino puxou? Para você. Mas ao ponto que ele se encontrar com Jesus, o DNA dele muda. Jesus muda o DNA. Você sabia disso? Até o DNA, o tipo sanguíneo, ele muda. Ele é poderoso, meus irmãos. Então, olhando para a genealogia, a gente consegue entender que todos os erros do passado não impediram Jesus de ser rei. Ah, Ruth, menos mal aqui nessa história aqui. Ela foi poeirada lá e dormiu aos pés de um homem. Que esse negócio ficava feio. E ele mesmo resolveu a situação, e para ela não ficar mal falada, ela não era da descendência. Ela estava perdida, estava catando espiga de milho para sobreviver. E aí ela está aqui. E você? Você está aqui? É uma boa pergunta. Se você não tem isso aqui com Jesus, ó, um lugar quentinho para você, muito quentinho. Você precisa ter. Se você está com a sua carteira de identidade, quando chegar em casa, você dá uma olhadinha nela lá. Eu estou ferrado, que eu não sei nem quem é o papai. Até muito tempo, antes de conhecer Jesus, eu tinha uma sede. Não se escandalize com o pastor agora. Posso falar, amor? Vou falar. Eu tinha uma sede para conhecer meu pai. Rapaz, mas eu era doido para conhecer ele. Nunca perguntei para a mamãe. Por que não pergunta para a mamãe, né? E sabe o que eu queria saber com ele? Queria matar ele. Para ele tomar vergonha na cara, para fazer filho e criar. Esse era o sentimento. O que é que isso criou em mim? Honrei a minha paternidade e honro até hoje. Não era para ser o contrário? Tinha que largar também. Então Jesus transforma. Hoje o senhor pensa? Pensar eu não penso não, mas será que ele tem dinheiro? Não sabe, pensou? Eu lembro quando bem pequenininho, me levaram para uma fábrica de bombons imensa lá em Terezinha, no Piauí. E aí eu conversando com a minha avó, ela disse, não, mas ele não era teu padrasto, ele era teu pai. Eu disse essa história para lá, porque eu não vou ofender a mamãe. Mas vocês imaginam que a mentalidade da pessoa, ela muda, gente. Sabe o que é isso aí? Espírito Santo. E não tem esse negócio, ai, porque eu sou assim. Meus amados irmãos, diante da genealogia, você precisa saber quem você é. Responda essa pergunta. Quem você é? Eu não estou perguntando se você é mãe ou pai de alguém, se você é filho, esposa de alguém. Eu estou perguntando se você... Quem é? Você sabe quem você é? Hoje rapaz, esses meninos daqui, eles são malucão. Ibrahim, estava me incomodando, Ibrahim. Essa é a verdade, tá, mamãe? Estava batendo o carro ali. Ele estava dizendo assim, pastor, senta aqui comigo, conversa comigo. É isso que ele estava falando. Só que a gente pensa que ele estava incomodando. Aí eu cheguei lá, e Ibrahim, bora ler. Ele levantou, bora? Aí eu peguei um folheto, ele me dá um. Eu dei um folheto para ele. Aí eu visualizei, perguntei para ele, ele não errou nada. E eu fiz a pergunta que eu faço para todas as pessoas que eu evangelizo. Ibrahim, se tu morresse, falar de morte de uma criança, pastor. Eu falei. Está vendo esse homem aí? Ele quer atravessar para o outro lado. Aí... E como é que ele vai fazer? Ele vai usar a cruz. Ele vai usar essa cruz. Eu disse, tu sabe quem é essa cruz? Jesus? Jesus morreu na cruz. Eu já fiquei impressionado com isso, né? Porque ele sabe, foi a cruz que o Senhor Jesus, o Deus... Aí depois eu disse, Ibrahim, e se tu chegasse na porta do céu e perguntasse para ti, o que tu faz aqui, Ibrahim? Por que tu vai entrar no céu, minha morada?
Aí ficou assim, o que é que eu vou falar? Eu disse, o que tu vai falar? Eu vou dizer que eu sou amigo de Jesus. Aí eu disse, como é que pode, né? Como é que pode? A gente é surpreendido. Eu fiquei assim, depois que comecei com ele. Aí tem um monte de coisas no folheto, e ele mora na casa do céu. Ele falou que o céu dessa terra, onde os aviões voam, não sei se vocês escutaram o que ele estava falando, ele disse que acontecem muitas coisas má, mas no céu de Deus só é coisa boa. O que eu estou dizendo, que eu repeti parte dessa história, mas não contei essa daí, eu deixei para a noite? É que nenhum de nós vai passar como um inocente quando chegar lá. Não tem acordo. Se você não for da família de Jesus, não entra. Não entra. Você precisa, no caso ele falou amigo de Jesus, você precisa ter uma amizade, um relacionamento com Jesus. Porque não adianta você ter boas obras, não adianta você querer ser alguém melhor, se achar melhor, você evita as coisas, você já parou de fazer coisas, mas você fazia coisas muito piores que você não lembrava, nem lembra mais. Mas agora você está no padrão. Agora eu sou crente há 40 anos, estou no Evangelho. Não gosto desse comportamento de fulano, não. Fulano tem que ver que a casa de Deus faz isso. Você percebe que as pessoas fazem isso. A casa de Deus é coisa séria, tem que levar. Se fosse Jesus nos dias atuais, ele não ia chamar de parede branqueada, não. Aqui no Pará ele ia dizer, filho de uma égua. O pastor não pode falar isso, tá, Clícia? Mas não queira ser além daquilo que você realmente é. Nós aprendemos 3 verdades nessa noite. 3 verdades, foi 3 verdades. E aí nós chegamos diante da ceia. Porque todas as vezes que comerem e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Se Jesus viesse agora, sabe o que eu ia fazer com ele? A mesma coisa que fizeram com ele lá, matar. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós temos muito conhecimento que nós somos capazes de matar. Porque não vivemos pela fé, 3 verdades. Porque nós não acreditamos mais em milagre, 3 verdades. E também porque nós analisamos muito os nossos erros. Nós não cremos que Jesus pagou o pecado e perdoa pecados. A gente não crê. Os nossos erros, e a gente se acha indigno. Eu não vou nem ler a Bíblia hoje porque, meu Deus do céu, minha situação não está legal. Não, é melhor nem ler. Aí todo culto a gente diz que esse livro te afasta do pecado e o pecado te afasta desse livro. Aí tu inventa um monte de coisa, tu até te santifica a ponto de tu acreditar que a palavra de Deus é sagrada, mas tu não quer nem pegar nela. Mas as outras coisas que tu está fazendo não vai entrar na genealogia de Jesus, não. E também nem vai ser adotado como filho. Eu queria convidar os irmãos do louvor. Nós vamos falar das 3 verdades sobre a ceia, porque nós falamos 3 verdades da genealogia de Jesus. Por que eu só falar 3 e mostra 2? Não sei. Vamos louvar? E depois desse louvor, vai ser só um para receber o alimento. Depois que você receber, nós vamos falar dessas 3 verdades, vamos ceiar e vamos fazer uma oração silenciosa e vamos para a house. Mas quando parei e olhei